Olá pessoal, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Morrendo de saudade da escola? Eu também estou com muita saudade, mas já, né, se Deus quiser, tudo vai passar aí, essa pandemia, e a gente vai se encontrar novamente. Então, a nossa aula de hoje, ela é uma atividade que a gente começa a desenvolver ela e vai finalizar ela na segunda-feira da semana que vem. Na verdade, ela é tipo um ensaio do que vai ser a próxima semana. Vocês assistiram, né, lá o Mesa Redonda, vai ser mais ou menos naquele estilo. Então, vou apresentar o conteúdo de hoje, né, para vocês, vamos lá. Então, dando continuidade à arquitetura contemporânea, trago aqui para vocês a arquitetura contemporânea brasileira, né? Esse capítulo, né, ele está inserido ali no módulo segunda metade do século XX no Brasil e é o nosso capítulo 3. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas dessas, né, arquitetura, dessas obras, né, arquitetônicas presentes aqui no Brasil. O primeiro aqui, né, que vocês podem ver do nosso lado esquerdo é o Museu Brasileiro da Escultura, conhecido como MUB. Nós temos aqui à direita o MAM, que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Inclusive já havíamos falado, comentado sobre o MAM. Tem tanto o MAM no Rio de Janeiro quanto o MAM em São Paulo, né, Museu de Arte Moderna. Porém, a arquitetura ela faz referência já a um novo período chamado de arquitetura contemporânea. Temos o Museu de Arte de São Paulo, aqui à esquerda, que é o MASP, né? E esse museu muito interessante também. Temos aqui o Hotel Tambaú. Olha que diferença, né? Essa arquitetura parece aquelas naves, sei lá, nave espacial, né? Dando continuidade aqui à FAU da USP, né? Que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Aqui à nossa direita eu tenho o Fórum de Teresina, olha, também um grande projeto aí arquitetônico. Tenho aqui a Ópera de Arame, e aqui ao lado direito as aldeias infantis do SOS Amazonas, né? A Pinacoteca do Estado de São Paulo também, Estação das Docas e a Ponte Juscelino Kubitschek, a Ponte JK. E aí o que é essa atividade que vocês vão fazer e desenvolver ela hoje? Primeiro, vocês vão escolher duas obras arquitetônicas dessas aí que eu apresentei para vocês, tá? Depois, você vai ter que colocar o nome do arquiteto, né? No caso aí, dos arquitetos que são responsáveis aí pelo projeto, né? Dessas duas obras que vocês escolheram. Depois, vão contar um pouquinho da história, um pouco da curiosidade em torno, né, desta obra arquitetônica, né? Aí fiquem atentos, né, porque pode sim vir uma ideia de contexto histórico, coisas que chamam a atenção. É como se fosse uma biografia da arquitetura, vamos usar esse termo. O local onde está inserido, inclusive aqui pelas imagens já deu para saber alguns nomes, né, já indicam até o local que está, né, no caso essa obra arquitetônica, esses prédios ou pontes, enfim. Depois, delimitar, né, aliás, mostrar qual o período que foi, né, construído, data que foi inaugurado, então se passou por alguma reforma, outros arquitetos foram inseridos, trazer também, né, essa realidade. Essa questão aqui da funcionalidade é qual é a função desse prédio, né, dessa obra arquitetônica. Essa obra que é arquitetônica, a função dela, ela abriga um teatro, um cine-teatro, tem restaurantes também, tem parte administrativa, né? Então qual é a funcionalidade? Para que serve essa obra? É uma ponte para passar carros e pessoas. Beleza, é a funcionalidade dela. E um destaque da construção, né? Como é que é, né? O que chama a atenção para essa obra? Ela é em forma de cubo, as linhas são meio retorcidas. Se vocês ficaram com dúvida, vamos dar uma olhadinha aqui nesta obra, né? Que é o teatro da Ópera de Sydney, né?
Então a gente tem aqui o nome da pessoa que projetou, o arquiteto responsável. Aqui vocês podem acompanhar um pouquinho da história, né? Seria tipo um pouquinho da biografia, né, do teatro ali da Ópera de Sydney, que nós vimos na aula passada, inclusive, tá? Quem não assistiu, corre atrás, assiste, que é importante. Os conteúdos, eles estão interligados, tá? Para quem já observou, quem percebeu. Então aqui, ó, a data que ele foi construído, né? Que aqui já tem também a data de inauguração, que é essa daqui, né? A funcionalidade, ó, ele abriga um teatro-ópera, sala de concertos, espaço administrativo e restaurante. E o destaque aqui da construção vai para as linhas, né, que vocês podem ver aqui, que lembram um barco à vela. Então é mais ou menos esse o trabalho que vocês vão fazer. Vocês podem fazer, lógico, digitado, tem que ter a foto também do monumento arquitetônico. Então vocês vão colocar lá, fazer tipo uma biografia mesmo do monumento, né? Vão colocar lá a obra, né, a foto do monumento, igual tem aqui, ó, do Teatro de Ópera de Sydney, né, contextualizar historicamente, né, quem é o arquiteto, um pouquinho da história, das curiosidades do prédio ou da ponte, enfim, da arquitetura em questão. O local que está construído, né, o período de construção, funcionalidade e destaque da obra. Então aqui é um exemplo que vocês têm, né, para ajudar vocês a seguirem. Isso deve ser feito, né, de forma digitada, porque depois vocês vão salvar em PDF, tá? E vão publicar, né, lá no portal. Essa atividade fica aberta a partir de hoje e encerra a publicação dela na sexta-feira agora, às 18 horas, horário comercial. Como eu falei lá no início, não adianta você pegar, mandar foto, né, pelo WhatsApp ou publicar em alguma rede social minha. Não. Nosso meio de comunicação, neste momento, dessa atividade em específica, é a plataforma. Tá ok? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Calma que já está acabando. Essa aula foi mais curtinha e aí fica o seguinte recado. Na segunda-feira que vem, né, a aula ela deve ser ali pelo Instagram, eu vou confirmar com vocês durante a semana aí, então fiquem atentos, mas possivelmente deve ser no Instagram, né, e aí eu vou convidando as pessoas, como foi lá o Mesa Redonda, né, e aí a pessoa vai falando um pouquinho da arquitetura que escolheu, né, ou eu posso pedir só uma, ou eu posso pedir as duas, por isso que é importante vocês, né, pesquisarem direitinho, podem, inclusive devem usar o livro de vocês, porque o livro de vocês tem todo esse material aí, mas sugiro que pesquisem algo a mais, né? Então, pesquisem em sites, lógico, que sites confiáveis, tá bom? Pessoal, já tá acabando, calma aí. Encerro com vocês hoje com uma música, né, que eu tenho paixão, que é a Nona Sinfonia de Beethoven. Ode Alegria.